Quem vai participar aqui com a gente é o deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, a Kelly Maffor, integrante da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também os economistas Marcelo Manzano e Ana Luísa Matos de Oliveira, que integram o Grupo de Análise de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Eles vão apresentar alguns dos elementos que estão sendo analisados no boletim De Olho no Governo, produzido aqui pelo Grupo de Análise de Conjuntura. Bom, a gente, depois da exposição dos nossos convidados, o microfone vai estar aberto para as pessoas que estão na plateia fazerem análises e também perguntas. A gente começa agora pela Ana Luísa Matos de Oliveira, que vai precisar nos deixar mais cedo um pouco em função de um compromisso. Ana, por favor. Boa noite. Como o Pedro falou, que nós vamos apresentar... Oi? Pequeno problema. Agora sim. Boa noite. Como o Pedro falou, eu vou apresentar alguns dados, um compilamento dos boletins que a gente tem feito aqui na Fundação. É um trabalho coletivo do Grupo de Conjuntura. Esse boletim se chama De Olho no Governo. Nós já lançamos três títulos, três volumes desse boletim. E aí eu vou fazer aqui um compilamento para a gente analisar, para a gente lembrar, né, porque são tantas medidas negativas para a questão social, então para a gente poder lembrar das principais medidas e fazer uma análise crítica daquilo que foi feito para a área social nesses 100 dias de governo. Bom, no mercado de trabalho, um fato relevante que a gente tem são 13 milhões de desocupados no Brasil. E além desse dado importante, nós temos 3 recordes negativos também. 28 milhões de subutilizados, que são as pessoas desocupadas, as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, e as pessoas que desistiram de procurar emprego, desalentadas. 4,9 milhões de desalentados e 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Esses 3 últimos dados, do número de subutilizados, desalentados e pessoas fora da força de trabalho, é um recorde histórico, né, na população, no mercado de trabalho brasileiro, que mostra a grave situação, né, do mercado de trabalho e a crise que os trabalhadores enfrentam hoje. Também nesses 100 dias de governo Bolsonaro, nós tivemos a edição da MP 873, de 2019, que é um ataque direto ao movimento sindical, que dificulta a filiação aos sindicatos e dificulta a contribuição financeira. Então, é um ataque também do governo às instituições sindicais. Nós tivemos hoje também um anúncio de que o governo não vai continuar com a política de reajuste do salário mínimo, né? A política de reajuste do salário mínimo que foi instituída nos governos do PT, ela tem validade até esse ano de 2019, né? Foi seguida até esse ano de 2019, e já para o ano de 2020 o salário mínimo vai ser reajustado somente pela inflação, não levando em conta o crescimento econômico. Então, é uma perda de poder de compra também para os trabalhadores brasileiros. E uma questão importante que a gente tem também, né, na questão social é esse reajuste do Bolsa Família, que na verdade não é um reajuste, né? O governo anunciou que vai pagar um 13º para os beneficiários do Bolsa Família, mas isso na verdade vem com recursos de cortes no próprio programa, né? Então, o governo na verdade tem retirado muitas famílias, né, tem retirado esse benefício de muitas famílias, e vai tentar recompensar de alguma forma com esse 13º, só que esse 13º ele é dado de uma forma, ele vai ser dado em dezembro, vai ser dado de uma forma que faz com que as famílias também percam o poder de compra, porque ao não ser um reajuste dado mês a mês, e sim ao fim do ano, as famílias também perdem a inflação, né, desse período. Na questão da educação, né, a gente viu nesses 100 dias de governo diversas idas e vindas, né, nesse ministério, que culminou inclusive com a troca do ministro nos últimos dias. E aí a gente vê, por um lado, uma falta de projetos do governo e um bate-cabeças ali dentro do governo, e por outro lado, os projetos que o governo tem são péssimos também, né? Então, para a gente elencar alguns, o governo chegou a propor acabar com o sistema de avaliação da educação básica, e depois recuou. O governo
propôs colocar o método fônico como uma forma central de alfabetizar as crianças. O governo está com esse projeto, deve ser implementado, de liberalizar a questão do homeschooling. A censura prévia para o Enem, né, que foi montada uma comissão de 3 pessoas que vão avaliar as questões do Enem para fazer algum tipo de censura ideológica prévia ao exame. A Lava Jato da Educação, que foi uma coisa que ficou meio no ar, não se tem muitos dados sobre isso. Teve aquele caso cômico também, que o ministro mandou um e-mail para que as escolas cantassem o hino e falassem o slogan do Bolsonaro, filmassem, que deu todo aquele rebuliço que a gente sabe, né? Enfim, e esses projetos agora, né, que agora eles devem, de alguma forma, continuar também com o novo ministro da Educação, com o Abraham Weintraub, eles vão sentir se o maior problema da educação fosse esse marxismo que estaria permeando, né, e não deixando o país se desenvolver. Então, na educação, o que mais marcou nesses 100 dias foram essas questões. Sobre a Seguridade Social ampliada, pensando na educação, na previdência social e na assistência social, nós tivemos algumas medidas importantes também nesses 100 dias de governo. A primeira foi, a que eu gostaria de destacar, é a MP 871, que muda as regras de acesso ao INSS. Ela muda as regras de acesso ao auxílio reclusão, ao salário maternidade, ao auxílio doença. Ela muda a regra de acesso, endurece também o acesso ao BPC. Enfim, então por aí já se fez também algumas mudanças muito importantes na Seguridade Social ampliada, sem a necessidade de realizar uma reforma da Previdência ainda. E aí é o segundo ponto. O governo tem apostado todas as suas fichas na reforma da Previdência, como se a reforma da Previdência fosse capaz, né, de destravar o crescimento do país. Isso o Marcelo vai comentar um pouco. Então, ela, de diversas maneiras, ela endurece regras de acesso, reduz os benefícios médios. Nós tivemos mudança na política de saúde mental, na política sobre drogas, também do governo, ampliação do uso da eletroconvulsoterapia e a possibilidade de retrocesso na luta antimanicomial também no Brasil, mudanças na saúde indígena, uma perseguição do governo contra o ativismo das ONGs, com a MP 870. E aí, para finalizar, nos direitos humanos, também essa MP 870, ela muda a identificação, a delimitação e a demarcação das terras indígenas. A Damares, né, a ministra Damares, ela propôs rever indenizações da ditadura militar também. Bom, nós tivemos também o governo comemorando o golpe de 64, também é um grave ataque aos direitos humanos. Nos últimos dias nós tivemos um decreto do governo também que quer acabar com a Política Nacional de Participação Social, né, que quer acabar com os conselhos, com os comitês que debatem questões LGBT, questão indígena, enfim. Ana. E nós tivemos também um aumento da violência do Estado, né? Então, como um caso mais ilustrativo, vamos dizer assim, a questão da morte do músico Evaldo, né, com 80 tiros. E só para a gente comparar, nesse caso foram disparados pelo Exército 80 tiros contra esse músico, e a polícia da Alemanha, em 2017, durante um ano todo, disparou 75 tiros, para a gente ver como que as coisas são diferentes por lá. Vou passar para o Marcelo. Tá bom. Obrigado, Ana. Marcelo, por favor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou me ater mais à questão econômica, analisando esses 100 dias do ponto de vista aí do que foi feito na área econômica. Eu diria que nessa área, pelo menos, o governo tem norte e tem cumprido aquilo que prometeu, o que é lamentável, o que tem produzido um grande malefício para o país. Mas o governo vem atuando com bastante afinco, né, na política econômica ultraliberal que foi anunciada na campanha e de fato vem sendo implementada. Chama atenção para o seguinte fato: o Brasil está a mais longa crise econômica da nossa história, já estamos no 5º ano sem conseguir crescer, depois de uma forte recessão, e o governo está desmontando
várias estruturas da política econômica brasileira que, de alguma maneira, serviam para dinamizar a demanda. Então, o governo está atacando a demanda agregada, né? A chamada demanda agregada, por várias frentes. Vou mencionar algumas delas. Em primeiro lugar, o desmonte dos bancos públicos. É uma grave medida do governo que vem afetando desde o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Hoje mesmo foi anunciada a extinção do programa Moderfrota, um programa importante, inclusive para atender a base ruralista do governo, um programa para compra, financiamento de equipamentos agrícolas, caminhões para frota para transportar as nossas commodities, etc. O governo está extinguindo esse programa. É um programa fundamental para manter minimamente o nosso parque industrial, a produção de caminhões, máquinas agrícolas, que no Brasil tem uma importância. O BNDES está sendo absolutamente desmontado, os recursos usados para o governo ajustar as contas do Tesouro, que é um retrocesso também em graves proporções. O Brasil é um país onde não há crédito de investimento a longo prazo, o governo não se atenta a isso, considera que restabelecendo a confiança, o próprio mercado vai atender essa demanda por crédito, que não só no caso do Brasil, como no caso do mundo, isso não acontece. O setor privado tem muita resistência, principalmente em países de moeda fraca, tem muita resistência de financiar investimento de longo prazo. O governo finge que não vê, que não tem atenção a isso. Isso diz muito da constituição da equipe econômica do governo, que é toda, né, grande parte dela é oriunda do próprio sistema financeiro privado e de bancos de investimento, bancos que trabalham no mercado de capitais. Então explica um pouco essa ideologia, essa forte ideologia contra o crédito público. Um outro importante elemento da nossa demanda, que está sendo destruído pelo governo, é a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras está, os leilões da Petrobras seguem transferindo parte das nossas reservas, parte importante das nossas reservas para companhias estrangeiras que, evidentemente, quando fazem a exploração do petróleo aqui, impactam muito menos a economia brasileira, demandam muito menos material, serviços de empresas brasileiras. Então, esse desmonte da Petrobras também é um fator depressor da nossa demanda. Por fim, em outras frentes, o governo também atua tirando impulso, tirando potência do nosso crescimento econômico. Por exemplo, a medida anunciada, comentada pela Ana já aqui, de não aumentar o salário mínimo. A gente sabe, pela experiência recente do Brasil, do governo Lula, do governo do PT, a importância que foi a concessão de aumentos reais de salário mínimo durante 20 anos. O Brasil vinha aumentando o salário mínimo. Na verdade, isso começou já no governo Fernando Henrique, foi intensificado pelo governo do PT. Essa política é fundamental, foi fundamental, há inúmeros estudos que mostram isso, foi fundamental para dinamizar o mercado de consumo. Através do mercado de consumo, a gente mobilizou uma série de setores da indústria brasileira, da produção nacional, que atendem esse mercado interno. Isso tudo está se perdendo agora. O governo vem agindo no sentido inverso, quer dizer, vai diminuir o poder real do salário mínimo, né? À medida que você não reajusta o salário mínimo junto com o PIB, o salário mínimo vai representando cada vez menos em relação ao conjunto da economia. Outra promessa, que temos que ver até que ponto vai, mas a proposta de reforma da Previdência, tal qual apresentada pelo governo, né, também deverá ser aprovada. Esperamos que não será. O deputado Paulo Pimenta certamente lutará para evitar maiores retrocessos nessa agenda da reforma da Previdência, mas apresentada nos termos que foi pelo governo, a reforma pretende, o Paulo Guedes tem repetido isso com bastante frequência, pretende retirar da Previdência Social R$1 trilhão. Desses R$1 trilhão, cerca de 800 bilhões de reais, isso num período de 10 anos, 800 bilhões de reais seriam recursos que estariam saindo efetivamente do bolso daqueles mais pobres, daquelas pessoas que sejam via
aposentadoria via benefício da assistência social recebem uma renda média próxima de um salário mínimo, certo? Esses 80 bilhões de reais por ano, ou 800 bilhões em 10 anos, significa que isso é demanda que está sendo retirada do mercado brasileiro. São pessoas pobres que, quando recebem, imediatamente vão ao mercado gastar para viver, comprar comida, pagar as suas despesas. Na medida que o governo retira isso para esterilizar esse dinheiro na dívida pública, reduzindo os títulos públicos, né, diminuindo o seu endividamento, ele está tirando dinheiro da demanda, né, e está esterilizando esse dinheiro. O impacto disso no mercado de trabalho, né, a gente estima que seja 500 mil empregos a menos por ano por conta dessas medidas, se essas medidas passarem, tal qual o governo está propondo. Então, conclua, Marcelo. Conclua. De reforma da Previdência é um outro elemento importante que faz drenar força da nossa demanda agregada e conjunta ao lado dessas outras medidas, desmonte dos bancos, desmonte da Petrobras, eu acho que traz um cenário muito claro de estagnação ou mesmo retorno da recessão. Os indicadores que saíram hoje do Banco Central surpreenderam o mercado com uma queda no mês de fevereiro de 0,7% do nosso PIB, ainda no indicador preliminar, mas há grandes chances do primeiro trimestre do governo Bolsonaro ser um trimestre com redução do PIB, né? O que é muito grave e uma grande reversão das expectativas que o mercado vinha alimentando aí desde a sua eleição. Obrigado, Marcelo. Agora eu passo a palavra ao deputado Paulo Pimenta com esse microfone aqui. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite. Em nome da Kelly aqui eu quero saudar a todos e a todas. Olha só, pessoal, eu acho que ninguém imaginava que nos primeiros 100 dias do governo as coisas aconteceriam da forma como elas aconteceram. Eu imagino que, passado o processo eleitoral, esse consórcio que se formou, que envolve interesses distintos, representados no governo Bolsonaro, pretendia aproveitar o apoio popular, o ambiente criado no país, que viabilizou a eleição do Bolsonaro, para promover um conjunto de políticas públicas, de iniciativas que pudessem fazer com que, no período inicial do governo, o período de fartura, os primeiros 100 dias de qualquer governo, existe até uma espécie de uma condescendência maior por parte da imprensa, pelos parlamentos, para que as coisas acontecessem. E o que a gente assiste? Né? O governo perdeu a sua bandeira da chamada ética na política antes de assumir. O caso Queiroz estoura na metade do mês de dezembro. Diga-se de passagem que o Queiroz não foi ouvido até hoje. Nunca foi ouvido. Então, nós temos os últimos 15 dias de dezembro, onde surgem as primeiras denúncias que trazem à tona um lado subterrâneo das relações do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com uma pauta que até então o Brasil não conhecia. Logo em seguida surgem as informações de que, além do Queiroz, existiam várias outras pessoas nomeadas do gabinete do filho, do outro filho e do próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, nós conseguimos neutralizar aquele discurso de que o Bolsonaro representava, né, uma nova política do ponto de vista ético. Ele perdeu esse discurso antes de assumir. Do meu ponto de vista, nessa pauta, é um governo absolutamente na defensiva há 100 dias. Posteriormente veio a denúncia de que os principais envolvidos no assassinato da Marielle eram os familiares nomeados no gabinete do filho. Depois veio as denúncias
dos laranjas do PSL. Imaginem vocês, companheiros e companheiras, se essas 3 denúncias tivessem sido feitas contra nós. Imaginem se o principal envolvido no assassinato da Marielle morasse num condomínio onde mora o Haddad. Se o Adélio morasse num condomínio onde mora o Haddad. Então, essa pauta o governo perde. Há um recuo. Um determinado setor da sociedade brasileira, inclusive, passa. Né? E que, do meu ponto de vista, a demonstração mais clara disso foi o Carnaval. Quer dizer, o governo recém-eleito, primeiro ano de mandato, com base popular, o Carnaval deveria ser uma festa. Onde é que eles estavam? Quer dizer, o Carnaval foi uma grande demonstração de mobilização social, de denúncia, de questionamento sobre tudo isso. Né? Segundo lugar, né, a pauta da reforma da Previdência, a pauta da economia, em que pese o governo ter conseguido avançar nos leilões de privatização de aeroportos, concessões de estradas, que é uma pauta que para eles interessa, eu entendo que o Bolsonaro havia vendido para o mercado uma ideia de que ele possuía capacidade de mobilização social que criasse um ambiente no país que fizesse com que as reformas pudessem ser aprovadas independente do parlamento. Tipo um Trump, conversando direto com a população, através do Twitter, ele seria capaz de mostrar força social para pressionar o Congresso e fazer com que as reformas acontecessem com apoio e com base popular. Do meu ponto de vista, está bastante claro que ele não tem essa força. Vejam o que foram os atos do dia 7 agora, quando eles mobilizaram, com vídeos, com atos, botaram em funcionamento boa parte daquela rede deles para fazer atos no país no dia 7 contra o STF, como tentaram fazer no mês de março. Capacidade de mobilização real, 0. Se eles chamarem um ato em favor da reforma da Previdência, eles não botam ninguém. Então, do meu ponto de vista, o governo ele não conseguiu entregar o que ele prometeu para o mercado. Que ele tinha força, autoridade política suficiente para fazer as reformas que ele quisesse, independente de ter uma maioria ou não no parlamento. E é isso que orientou a lógica da relação política dele com o parlamento. No entanto, se o governo tem uma base em potencial, digamos assim, nós todos da oposição juntos, com muito boa vontade, temos 137, 140 parlamentares. Então, se nós partirmos do pressuposto que o governo pode ter 350 votos, seria 308 para aprovar uma reforma da Previdência, talvez ele tenha... Vamos considerar que os deputados eleitos pelo PSL são deputados que têm... E isso que eu vou dizer aqui não é real, porque esses deputados que se elegeram pelo PSL querem repetir as velhas práticas que os outros que antecederam eles repetiam. Ele tem uma herança de ter 300 parlamentares da base dele, que são a maioria parlamentar, que deu maioria para o Fernando Henrique, que deu maioria, muitas vezes, para os nossos governos, que controlaram áreas estratégicas dos governos, que controlaram agências de regulação, que tinham influência direta na gestão dos bancos públicos e que foram, no primeiro momento, alijados. Tirando a ministra da Agricultura, que foi indicada por uma bancada, e essas bancadas temáticas, do meu ponto de vista, elas são difusas da sua real capacidade de mobilização no Congresso, nós não temos nenhum outro parlamentar. Nenhum outro grupo político com influência no Congresso que se sinta representado. A Lava Jato não é isso. A Lava Jato tem base social, mas não parlamentar. A tutela militar é um elemento central de entender a lógica do governo, como o Paulo Guedes, mas isso não resolve o problema do parlamento. A reforma da Previdência, ela tem, do meu ponto de vista, 2 questões fundamentais para eles. Uma é econômica. É mostrar que eles têm capacidade de mexer numa questão que é central nesse redesenho da estrutura do Estado. A segunda é mostrar se eles têm força política. É isso que o mercado quer, confiança. Por que a economia também está
com dificuldade de ter resposta? Porque é um quadro total de instabilidade. Vocês viram a notícia agora há pouco. A CCJ hoje decidiu que não vai votar essa semana o relatório da reforma da Previdência. Eu quero ver qual é a repercussão que isso vai ter amanhã na Bolsa. Eu quero ver qual é a repercussão que isso vai ter amanhã no dólar. O governo começa a dar sinais de que não tem força. Então isso cria um ambiente distinto, diferente de tudo que eles prometeram. E, por outro lado, o que a gente assiste? Às vezes a gente assiste uma disputa real de protagonismo dos chamados partidos do Centrão, que buscam mostrar para o mercado, o Rodrigo Maia é um porta-voz disso, e para o próprio governo, que sem eles as coisas não funcionam. Isso, por um lado, pode ser lido como algo positivo, mas eu não vejo dessa maneira. Por quê? Porque essa maioria que eles estabelecem, do ponto de vista dos objetivos estratégicos, ela não tem distinção daquilo que o Paulo Guedes quer, daquilo que o Moro quer, daquilo que, inclusive, a tutela militar quer. E, inclusive, na medida que eles compuserem uma maioria dentro do Congresso, eles têm condições de estabilizarem uma proposta da Previdência que pode ser aprovada. O que eles vão fazer? Eles vão tentar agora na CCJ tirar fora a questão do BPC, então afasta aquele discurso dos que são cruéis com os mais pobres, com os idosos, tira fora os rurais e deixa para tratar em separado. Isso atinge a nossa capacidade de mobilização social, na perspectiva de um grande 1º de maio unificado, e começam a falar de uma espécie de capitalização híbrida, que seria um modelo onde até o teto da Previdência seria uma garantia universal pelo INSS, pelo sistema público, e a partir disso, uma espécie de um sistema complementar que, na prática, é muito parecido com o que já tem no FUNPRESP, que nós fizemos com os servidores públicos, que muitas empresas privadas, especialmente multinacionais, já têm, com a diferença de que seria uma conta individualizada, o que não deixa de ser um grande negócio para os bancos, se nós considerarmos o cenário que tem hoje. Está longe do que ele quer, mas, fundamentalmente, o que ele quer, o Paulo Guedes? Ele quer o dinheiro para fazer a transição. O que é o dinheiro para fazer a transição? Quer dizer, esse sistema de capitalização teria as primeiras pessoas que vão se aposentar daqui a 30 anos. Até lá, tem um contingente enorme de pessoas que vão se aposentar. Essas aposentadorias hoje são pagas pela contribuição daqueles que estão na ativa. Na medida que quem está na ativa não vai mais contribuir, vai para o sistema de capitalização. Hoje, se tu tem um déficit de X, tu vai ter um déficit de 10X, para te poder manter a Previdência como ela é hoje, até chegar no regime de capitalização. Esse é 1 trilhão. Essa reforma que ele está falando, que o Centrão fala, não vai dar para ele 1 trilhão. Mas ele tem outros mecanismos de poder buscar esse 1 trilhão fora, substituindo isso que seria dos rurais, substituindo em função da própria PEC 55, altamente limitadora da possibilidade de crescimento dos gastos com saúde, educação, infraestrutura, assistência social ao longo dos próximos anos. Então, eu entendo que o tema da Previdência ele se tornou um tema chave para o governo. Porque ele envolve 2 questões que são estratégicas. Se eles são capazes de oferecer o que o mercado quer e se eles têm força política para fazer com que a vontade majoritária do governo efetivamente se realize. E esse debate é um debate que não vai demorar para as calendas, porque nós devemos estar votando isso na CCJ possivelmente a semana que vem, e possivelmente vamos estar votando no plenário até final do mês de maio, talvez início do mês de junho, digamos que no 1º semestre. Então vai ser um período de luta política muito intensa. Eu acredito que a medida provisória 873, ela não será aprovada nos termos em que ela foi proposta. Mas até lá, durante 4 meses, os sindicatos ficarão praticamente sem dinheiro. Por mais que nós possamos, lá na frente, derrotarmos a medida provisória 873, ou ela caducar, ou ela ser modificada, durante todo o período da mobilização,
e boa parte das categorias recolhiam o imposto sindical no mês de janeiro, não vão receber nada. E muitos sindicalistas dizem, ninguém aguenta 4 meses. Exatamente o período que nós precisávamos ter capacidade de mobilização. Né? Então, a medida 873 ela é uma medida clara do ponto de vista do seu objetivo. Ela reduzia a nossa capacidade de mobilização agora, assim como a medida 871. Né? Segunda questão. Eu estive com o presidente Lula 2 vezes depois da eleição. Tive uma vez com o Boulos e tive uma vez com a presidenta Gleice. As 2 vezes que eu fui lá, e com outras pessoas que eu falo, que estiveram com o presidente Lula, elas repetem a mesma coisa. O Lula falou que vocês têm que tratar aí do tema da soberania. Vocês têm que falar aí da soberania. As 2 vezes que eu fui lá, o presidente dizia, vocês têm que falar no que eles estão fazendo com o Brasil. Esse golpe foi para mudar o papel do Brasil no mundo. Nós vivíamos um processo de crescimento do nosso protagonismo, com os BRICS, com a Unasul, ampliando a capacidade de ter parcerias internacionais. O pré-sal foi a maior descoberta de petróleo no século XXI no mundo. E o presidente Lula, mesmo de lá, há 1 ano, ele está coberto de razão. O tema da subserviência aos Estados Unidos, a maneira como esse governo se porta, do ponto de vista de uma redefinição de um papel do Brasil no cenário internacional, para mim, é uma questão central da conjuntura, que envolve o debate sobre a Amazônia, que envolve o debate sobre a base de Alcântara, que envolve o debate sobre a destruição da Petrobras, que envolve o debate sobre a Eletrobras, que envolve o debate sobre a abertura da possibilidade da aquisição de terras do país para estrangeiros, que envolve um realinhamento aos Estados Unidos que tirou o mercado da soja que o Brasil tinha na China, a política desenvolvida com a questão do leite altamente prejudicial, a boa parte, inclusive, da base que votou nele. Então, eu entendo que nós temos 2 pautas que, nesse próximo período, podem fazer com que os setores populares, democráticos do país, saiam de uma posição, né, defensiva, natural para quem perde uma eleição, para retomar uma capacidade de mobilização, de enfrentamento e debate na sociedade. O tema da soberania como um tema maior, que nos permite dialogar e as pessoas entenderem. A ida do ministro de Ciência e Tecnologia para explicar o acordo de Alcântara é algo patético. Quando questionado sobre qual seria a principal vantagem para o Brasil, ele disse, vão ser abertos restaurantes e hotéis. E aquele povo é muito pobre, vai surgir oportunidade de empregos nos restaurantes e nos hotéis que vai ter lá perto da base. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, o tema da soberania é um tema que nos permite dialogar no outro nível com setores da sociedade que compreendem e enxergam essa subserviência, esse alinhamento. Veja o prejuízo que pode criar para setores importantes da exportação brasileira por conta da postura internacional deles na relação com Israel. 14 bilhões de exportações para o mundo árabe contra 361 milhões para Israel o ano passado, comprometendo, do ponto de vista objetivo, os interesses de setores importantes da indústria nacional. E o segundo tema é o tema da Previdência. E quero concluir nos 2 minutos que me restam, dizendo o seguinte, acho que há fatos novos que nos possibilitam ampliar o debate na sociedade sobre o papel da Lava Jato. Eu acho que não é uma questão menor as denúncias sobre a constituição dos fundos. Eu acho que isso mostra, na prática, que haviam interesses objetivos, além dos objetivos estratégicos e políticos dos Estados Unidos, de enriquecimento, de abuso de autoridade, de apropriação de dinheiro público com finalidades específicas para um projeto de poder que, do meu ponto de vista, envolve Marcelo Bretas, Sérgio Moro, Dallagnol, Lava Jato, que, na minha leitura, não tinham, num primeiro momento, como estratégia, e nunca imaginavam que isso tudo ia cair no colo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o que sobrou. Eles sonhavam lá no início com Écio.
depois era o Alckmin, depois era o Serra, depois era o Luciano Huck, depois era o Joaquim Barbosa, depois levou a facada, que ninguém até hoje sabe explicar direito, o Bolsonaro virou presidente. Agora, não vamos imaginar que, do ponto de vista estratégico para o futuro, essa elite, esse consórcio golpista, essa elite do mercado financeiro, imagina um país sendo conduzido pelo clã Bolsonaro. Não vamos imaginar que é essa estabilidade, do ponto de vista de um redesenho para o Brasil no cenário internacional, uma família de milicianos com mais pontos de fragilidade do que qualquer possibilidade de estabilizarem a médio e longo prazo. Então, acho que a Lava Jato é um projeto de poder poderoso, que pode ter uma aliança com a tutela militar, com o próprio mercado, e se constitui enquanto uma alternativa de futuro para a direita no Brasil. E que revela os vínculos com os Estados Unidos, que revela os vínculos de redefinição do papel do país, especialmente na questão do petróleo. E eu acho que nós devemos olhar com muita atenção para o tema da Lava Jato e aumentarmos a nossa capacidade de compreensão e de denúncia sobre a maneira como ela se realiza, as relações que ela estabelece. E essa denúncia do Supremo Tribunal Federal e esse inquérito aberto via Alexandre de Moraes pode ser uma possibilidade muito importante de nós conseguirmos fazer o debate que até agora nós não tínhamos conseguido, que é, né, de fato, os interesses estratégicos que envolvem a prisão do presidente Lula, o afastamento da Dilma, a constituição desse projeto de poder que acabou no Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, procurei contribuir com alguns elementos aqui para provocar um debate, uma reflexão entre nós. Muito obrigado. A palavra é para a Kelly mesmo, tem 20 minutos. Então, boa noite a todos e a todas. Agradecer, primeiramente, o convite, né? A Fundação é uma parceira, irmã nossa, né? Que vem realizando um trabalho bastante importante, não somente, né, compilando dados, né, que viram verdadeiras armas, né, das mãos da militância, em termos dos dados, né, que a gente pode estar se confrontando na luta política, mas também no trabalho de formação, que é um trabalho bastante importante aí para os movimentos populares. Queria aqui trazer alguns elementos, né, sempre a partir de uma leitura coletiva do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e tentando, né, trazer aqui um pouco uma visão do movimento popular sobre a conjuntura, acentuando nos desafios, né, principalmente nos desafios na política, de como é que a gente enfrenta, né, toda essa situação. Fazer um balanço dos 100 dias sem dúvida nenhuma, nos deprimirmos um pouco coletivamente, né? Porque é uma série de fatores negativos, né, que, lamentavelmente, não estão somente no âmbito da internet ou num discurso de ódio, né? São medidas drásticas, medidas profundas, que podem colocar situações bastante difíceis, né, de serem enfrentadas até no plano imediato do nosso país, né? Então, sem dúvida nenhuma, nos coloca muitos desafios pensar nesses 100 dias. Mas não tem como fazer um balanço dos 100 dias sem relacionar com o tema do golpe, que ainda está em curso, né? Nós não podemos entender esse governo como um governo fora do golpe, o mesmo golpe, né, do impeachment da presidenta Dilma, o golpe desse governo Temer, que criou todas as condições para as medidas que estão sendo colocadas em curso, e a própria questão da prisão do presidente Lula, que agora cada vez mais se cria um consenso, né, de que não tem como esconder o quanto Lula é um preso político, né? Este governo, apesar de ter sido legitimado pelas urnas, é um governo do golpe, né? Acho que é importante a gente caracterizar dessa forma. Também é bastante importante a gente relacionar os 100 dias com a própria questão da crise do capital, né? E o quanto que esta crise profunda do capital, ela também coloca condicionantes para países dependentes como os nossos, né? Numa crise que é uma crise não só econômica, mas é política, ela é civilizatória, ela é moral, ela é ambiental. Essa crise profunda do capital, ela coloca uma agenda, né, de aumento, né, dos interesses, de exploração do trabalho dos bens naturais
no qual o Brasil está dentro desse capítulo, que é um capítulo internacional. É por isso que o sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras em nível internacional ele se assemelha tanto, né, tem muitas faces, né, que se assemelham com o que a gente vive aqui no Brasil. Por isso, nós estamos num processo no qual os contornos, né, de luta de classes, se em algum tempo a gente teve alguma confusão em relação a isso, agora eles estão cada vez mais acentuados. Nós temos que nos colocar no movimento da história da forma que nós realmente somos, né, como representantes de uma classe trabalhadora que existe, que se confronta e que está o tempo todo, né, aí sob a mira, né, desse capital tão truculento, né. Bom, pensando aqui no Brasil, pensando nesses últimos 100 dias, né, nós podemos dizer que este governo, que ao mesmo tempo, né, tem essa face, né, ultraliberal, né, que foi aqui bastante descrita, mas também tem uma inspiração fascista, né, não é um governo fascista, não é um governo neofascista, mas é evidente a sua inspiração fascista, desenvolveu um conjunto de medidas que, se a gente fosse sintetizar aí pelo menos 3 blocos, né, nós poderíamos dizer que são medidas antipopulares, até as medidas que fazem um certo ajuste de contas com as promessas de campanha, elas viram medidas antipopulares. Foi dado aqui o exemplo do Bolsa Família, né, que tem o 13º do Bolsa Família, mas foi tirado da onde esse dinheiro, se não dos cortes do próprio Bolsa Família? Ou mesmo medidas, né, como essa de ajuste de contas com a bancada evangélica, que promete mudar a embaixada, mas, na realidade, cria um escritório. Então, tem muitas medidas que são medidas antipopulares, né? E, veja, ser antipopular não é um problema, né? O próprio Temer já deixou muitas lições para a gente, né? Lembremos que a reforma trabalhista foi aprovada com o governo Temer tendo 3% de aprovação da população. Então, ser antipopular não é um problema na atualidade, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai colocando situações de desgaste para o governo. Este governo ele é um governo que aprofunda as desigualdades de uma forma desastrosa. E isso é bastante importante a gente ressaltar, porque não é um governo que tenta escamotear, né, o tema da igualdade. Eles abrem mão fácil do tema da igualdade. As suas medidas são todas medidas que aprofundam a desigualdade, seja na pauta social toda, seja na educação, seja no setor agrário, né? Então, lutar por igualdade se tornou uma bandeira bastante importante até para a gente fazer a disputa na sociedade, né? E também são medidas que têm um caráter drástico, não só aqui para o Brasil, mas na própria política internacional e o que representa o Brasil no conjunto aí dos outros países, né? E essas medidas elas são drásticas do ponto de vista, né, da sua intensidade, né, e também da sua duração. Então, são 100 dias, né, como bem disse aqui o deputado Paulo Pimenta, de muita contradição para o governo, mas parte das suas medidas elas são duradouras, né, e são difíceis, inclusive, da gente poder enfrentar. Então, é por isso que a gente tem que se atentar, né? Uma coisa é a contradição do governo, que está evidente, mas outra coisa é o que eles estão fazendo dia após dia, não estão brincando em serviço, né, em várias áreas aí, econômicas, né, na educação, na pauta agrária, enfim. Essas medidas do governo Bolsonaro, elas ocorrem num contexto que é um contexto, né, de muita contradição, seja pelas disputas internas, e aí tem disputas que são sérias e tem disputas que nós não podemos nos iludir, né? Tem disputas com a mídia, tem disputa com o Congresso, tem disputa com o Judiciário, mas tem disputa com o agronegócio, mas são disputas, não são disputas sérias, né? Porque todos esses setores sabem exatamente a classe que eles representam. Então, nós não podemos também depositar as nossas esperanças numa determinada disputa e achar que a nossa salvação vai estar ali. Nosso papel é outro, né? Nós temos que aproveitar essa contradição, mas nós temos que ter muita firmeza, né, do nosso papel aí nessa luta maior, né?
E também o contexto também é de algumas contradições que têm a ver com o plano do capital para o governo Bolsonaro e a própria natureza do governo Bolsonaro, né? O plano do capital é né? Só que a natureza do governo Bolsonaro, que representa o Bolsonaro e o bolsonarismo, ela, em certa medida, ela tem uma interface com esse plano, mas a natureza, ela é uma natureza que explicita, né, uma face que, se na campanha política foi possível colocar debaixo do tapete, agora, por vários, né, elementos que até já foram citados aqui, isso aparece por todos os lados. Talvez essa face miliciana do governo e do clã familiar seja a mais contundente, mas não só, né? Tem vários elementos que nós precisamos ver na natureza, né, do bolsonarismo, que nós precisamos também enfrentar. Esse conjunto, né, de medidas, né, do governo Bolsonaro, eles também eles ocorrem, né, num cenário que é um cenário de uma consequência dessa crise do capital, e o quanto que isso, do ponto de vista social, tem elementos bastante contundentes, principalmente em relação a esse contexto de barbárie em curso que a gente vive, né? Vejam, o quanto que lutar pelos direitos sociais, ou lutar pela vida humana, se tornou uma bandeira super importante para movimentos populares, partidários, sindicais, né? Desde o começo do ano, nós fomos surpreendidos o tempo todo com vários fatos que foram fatos de comoção nacional, né? Lembremos, em janeiro, o processo de Brumadinho, né? O quanto que aquelas vidas que ainda, né, pessoas que ainda estão soterradas naquela lama e sangue, não faz com que os trens, né, da mineração parem de circular. Lembremos o que foi aquele grave fato no massacre de Suzano, né? O que representa isso do ponto de vista da juventude, do projeto de sociedade, da esperança do nosso país, né? E agora, mais recentemente, esse fato dos 80 tiros disparados contra uma família negra, né, por uma situação de um suposto engano do Exército Brasileiro. O Exército não se enganou, né? Ele teve certeza de que pretos e pretas na nossa sociedade são suspeitos, padrões, e que devem ser aniquilados. Talvez essa face tão dura, né, do que aconteceu nos últimos dias, ou tudo o que se passa, né, nesse desabamento dos 2 prédios, né, na comunidade de Muzema, que é uma comunidade, que é uma tragédia sobre tragédia, uma comunidade dominada pelas milícias, o quanto que isso também coloca para todos nós, lutadores e lutadoras, questões para que a gente interfira na política, mas que a gente interfira na política sabendo que a gente vai mobilizar os temas econômicos, os temas das nossas lutas históricas, mas também a luta e a defesa da emancipação humana, né? Isso coloca algumas questões até para a gente poder refletir sobre o discurso que a gente faz, né? Quando a gente caracteriza esses 100 dias do governo Bolsonaro. Vejam, a gente costuma dizer que o governo Bolsonaro ele tem uma centralidade no econômico, e essa centralidade no econômico, né, ela tem a reforma da Previdência, né, como bem aqui caracterizou o deputado Paulo Pimenta como uma das suas principais trincheiras, mas que, para garantir essa pauta econômica, né, tanto do ponto de vista da soberania, a política entreguista do governo, da afronta aos bancos públicos, a Petrobras, a Eletrobras, e também a reforma da Previdência, ele tem disseminado uma espécie de cortina de fumaça, né? Mobilizado temas que são temas da pauta de costumes, né? E veja, nós temos que ter bastante cuidado, né, ao fazer essa caracterização. Por quê? Porque nós estamos perdendo vidas de mulheres, vidas que explodem nos casos de feminicídio, vidas LGBTs, vidas de negros e negras, vidas de indígenas, vidas de lutadores, defensores ambientais.
Então, nós temos que ter a capacidade também, enquanto esquerda, enquanto movimentos populares, movimento sindical, partidário, de apresentar um projeto, de fazer uma disputa na sociedade que seja capaz de, ao mesmo tempo, enfrentar essa trincheira econômica do governo, esse núcleo duro do governo, esse núcleo entreguista, esse núcleo ultraliberal, mas, ao mesmo tempo, saber dialogar com essa pauta, que é uma pauta e um conjunto de medidas que são de inspiração fascista, seja as medidas diretamente ligadas ao governo, medidas de Estado, ou medidas liberadas, né, pelo bolsonarismo, que tem a ver com a campanha política e tem a ver com esse discurso de ódio que tomou conta da sociedade brasileira. Nós não temos dúvida, né, que assim, o projeto de esquerda ele faz muita diferença no processo concreto da luta de classe. Mas, pensando na realidade brasileira, nunca foi tão importante para a humanidade, para a sociedade brasileira, um projeto de esquerda, um projeto de ideias que façam uma contraposição com tudo que está colocado. E nós temos que ter a convicção de que nós somos portadores desse projeto. Nós somos portadores de um instrumental que não é de hoje, que vem desde o nosso processo de enfrentamento da ditadura militar, do processo de reorganização estratégica do nosso país, de nos colocar na sociedade, fazer uma batalha concreta de ideias e fazer, de fato, uma reorientação estratégica. Os tempos que a gente vive, que são tempos tão difíceis, mas são tempos que nos colocam alguns desafios, mas também algumas tarefas, que são tarefas, né, no âmbito tático, mas também tarefas estratégicas, né? Com isso, já vou terminando, né, pensando principalmente em 3 tarefas que não são novas, são tarefas muito bem conhecidas pelo nosso campo popular e de esquerda, mas que nós precisamos ter a capacidade de reordená-las, né? A primeira grande tarefa é a tarefa do trabalho de base. Existe um enorme campo de trabalho em relação a isso. Nós não podemos imaginar que nós vamos fazer uma disputa de projeto no nosso país somente ou depositando todas as nossas fichas na disputa institucional, que é extremamente importante, mas ela tem que estar combinada com um trabalho concreto, um trabalho de base. A campanha política, do qual a gente virou muito voto, nos deu alguns indicadores o quanto que também nós precisamos mudar esse cenário de que, na periferia, o trabalho de base é feito por boteco, por cabeleireiro ou por igrejas neopentecostais. Nós temos que estar nesses locais, nós temos que fazer a diferença, e as pessoas querem ter a nossa presença, né? Então, o trabalho de base é um desafio fundamental aí para as nossas tarefas. A outra tarefa é a tarefa da formação política. Nós não podemos nos acomodar, né, ou dar de bandeja, né, de que a sociedade brasileira é a sociedade do bolsonarismo, né? Senão nós vamos brigar com todo mundo, né? E isso não ajuda em nada. O discurso do eu avisei, né? Não adianta agora, isso não agrega, né? Nós temos que arregaçar nossas mangas, fazer a disputa, fazer um trabalho de formação política, reaprender esse diálogo com o povo, essa metodologia que também nos ensinou Lula, né, e outras tantas lideranças do nosso país. E, além disso, nos colocar do ponto de vista das lutas. Sobre as lutas, nós tivemos alguns ensaios importantes esse ano, né? Nós não podemos imaginar que esses 100 dias foram 100 dias sem resistência. Nós estamos nos apresentando aí no movimento concreto da luta de classe. Não é da forma como a gente gostaria, não é com as forças, né, mobilizadas, né, que seriam necessárias para poder enfrentar esse projeto, mas nós podemos dizer que esses 100 dias eles não passaram sem resistência popular, foram importantes, né? Aqui destacar, né, a questão do próprio carnaval, né, como foi dito aqui pelo deputado, né, que nós precisamos entender o que aconteceu no carnaval, né, entender o que foram aquelas manifestações populares, críticas à nossa sociedade. Também entender essa força do março, né, e não só a força das mulheres, mas essa diversidade e a forma de fazer a luta
do 8 de março, mas também o 14 de março, né, no 1 ano de assassinato de Marielle, né? E aí acho que tem muitos aprendizados, né? Claro que nós temos muito limite no movimento feminista, mas nós temos muitos aprendizados com as mulheres, né, do ponto de vista do diálogo com a sociedade, do trabalho de base, da forma, né, dos atos, das formas das mobilizações. E também o 22, que foi um marco importante na luta contra a Previdência, foram atos importantes que têm um crescente que nós temos que ter a capacidade de continuar convocando, né? Nós estamos agora, né, num processo de abril no qual os rurais têm já um papel protagonista importante, né, desde o massacre do Dourado dos Carajás. Eu vim para cá já em meio a esse processo, né, dessas lutas que vai estar acontecendo essa semana. Mas também nós temos que destacar o papel dos indígenas, né? Os indígenas no campo estão sendo super afetados, porque ali não é uma luta só de direito, mas é uma luta de território, né? Então, essa luta de território tem causado também uma reação por parte do movimento indígena bastante importante de resistência, que nós precisamos dar um destaque. E nós estamos aí prestes a um processo de mobilização de 1º de maio, que, se nada acontecer para estragar, tende a ser um processo também unificado da esquerda, né? Nós sabemos o quanto é difícil essa unidade, mas que ela é necessária e importante, né? Então, e fora toda a resistência em torno da reforma da Previdência. Então, nós temos que trazer esse mérito também para o movimento popular, movimento sindical, partidário, para as forças progressistas do nosso país, que nós conseguimos fazer frente a esse processo dos 100 dias. O que nós temos que continuar fazendo é continuar esse processo com mais intencionalidade. E combinar isso a uma questão mais estratégica que tem a ver com esses elementos do trabalho de base, da formação política, para a gente conseguir, de fato, se recolocar na luta política no nosso país. Bom, a gente termina aqui a primeira parte com essa mensagem que a gente tem um governo impopular, antipovo, que deseja apequenar o Brasil diante do mundo e que não liga para se a vida dos cidadãos vai ficar mais precária. Dito isso, a gente abre o microfone para a plateia fazer análises e questionamentos. Por favor, companheiros. Jorge ali, por favor. Melhor ainda. A gente está transmitindo ao vivo. Jorge Romano, da Universidade Federal do BC. Quero parabenizar aqui a mesa, não, as cadeiras, pelas boas intervenções. E queria pegar o gancho lá da soberania nacional, que o deputado colocou, que me parece uma questão importante. Reforçar, né, que esse governo está dando sequência à política do desmonte do tema, mas com uma força e velocidade muito forte. Já está marcado vários leilões, principalmente para o dia 28 de outubro, o grande leilão, que será o maior leilão do petróleo do mundo, da tal da excedente seção onerosa, que deve dar para a Caixa 100 bilhões de reais para o Guedes, e que é nada mais que uma parte pré-sal equivalente a mais de 10 bilhões de baris. Para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos o total das reservas declaradas pelo Brasil hoje. Então, gigantesco, todas as empresas internacionais, evidentemente. Então, do olho, enorme filé mignon. É claro que a Petrobras vai participar. Por quê? Porque as empresas internacionais querem exatamente aprender com a Petrobras. A Petrobras já está lá desenvolvendo, e, na verdade, não tem risco, não tem risco exploratório, nada, zero, mas a área já está desenvolvida. Então, não é que o Brasil vai leiloar o direito de exploração. O Brasil vai leiloar a permissão de produzir petróleo. Então, essa é uma questão que eu queria reforçar. Outros leilões já estão marcados também, inclusive para o gás de xisto. Está proibido, o governo está com 1.000 por hora, também abrindo essa área para quem? Para as empresas americanas, evidentemente. Da mesma forma que o Brasil exporta petróleo cru
interrompeu lá atrás a expansão, que a gente tinha proposto do refino, portanto, o Brasil está importando derivados de quem? Dos Estados Unidos, que tem uma sobreprodução. Então, tem interesses muito claros por parte dos Estados Unidos nessa relação com o Brasil. A Alcântara também é parte disso. Tem que passa pelo Congresso, uma baita de uma oportunidade para o Congresso mobilizar esses sentimentos, enfim, essa questão da soberania. Nós, lá na universidade, já estamos fazendo nossa parte, temos um debate dia 18, agora, quinta-feira agora, vai ser transmitido ao vivo, página da Federal do BC. Tem a Embraer, que já foi também, e a desnacionalização da petroquímica, que também não é pouca coisa, porque o Brasil gastou muito esforço durante décadas para construir lá uma base, a maior base produtiva petroquímica. E aí, realmente, esse é um governo de ultradireita, ultraliberal, como foi explicado, mas se a gente pega os amigos desse governo da ultradireita, o Trump lá na Itália, a Hungria, eles não são assim. Eles defendem as suas empresas. O governo italiano ele faz um acordo com a China exatamente porque é do interesse econômico deles. Eles são contra, por exemplo, as sanções contra a Rússia para defender as suas empresas. Eles brigam com Bruxelas porque aumentaram o déficit para investir em infraestrutura. É completamente diferente, como o próprio Trump, que defende as suas empresas. Então, aqui é uma mistura, é uma coisa que às vezes é difícil explicar, mas é exatamente o contrário. Os amigos do Bolsonaro, que ele diz que são os amigos, eles não têm essa política ultraliberal de entregar as riquezas do país às empresas internacionais. E aí minha dúvida que eu tenho, assim, eu não consigo, sinceramente, não sei, não consigo imaginar que não tenha ninguém nas forças nas militares que tem um mínimo de sentimento nacionalista. Que fala soberania, qual a primeira categoria que você pensa? Bom, deve ter alguma força. É impressionante isso, que não tem absolutamente nada. Por isso que elas estão lá no governo só para ficar na foto e defender seus interesses cooperativos. Na questão do Israel, eu só quero fazer um apelo. Muitos dos nossos lideranças, locutores na televisão, sempre falam não, o governo está colocando em risco os interesses do agronegócio. Perfeito. Mas isso o próprio agronegócio vai falar. Eu acho que nós temos que enfatizar também que estamos vendendo a nossa solidariedade com o povo palestino. A gente tem que enfatizar muito isso. Faz décadas que o Brasil, não é coisa do PT, o Brasil defende dois estados. O povo palestino está sendo massacrado. A política do Trump e Netanyahu simplesmente aniquilar essa questão. Não existe mais palestinos, não existe mais refugiados palestinos. Então, acho que a gente não tem que só criticar pelo fato de talvez pode complicar nossas exportações para os árabes, mas tem uma questão da nossa solidariedade com o povo palestino. E para terminar, uma pergunta, se vou terminando aqui. É que a questão da previdência, eu pessoalmente, mas enfim, eu acho que a gente deveria mostrar uma contraproposta. Não precisa ser em detalhes, mas porque senão parece que a gente está defendendo o sistema que existe. O sistema que existe é absolutamente injusto. Tem muitas questões que a gente é contra. Não estamos defendendo o que existe. Tem uma parte, mas não o todo, com certeza. Então, assim, qual seria realmente uma reforma da Previdência? Caracterizar o que eles estão fazendo como uma contra-reforma. Enfim, é só uma consideração. Mas obrigado. Companheiros, quem mais deseja fazer uma pergunta, uma intervenção? Não. Por favor, se eu puder vir aqui para frente, sentar ali, a gente se apresentar, por favor. Meu nome é Celso Carvalho, eu participo do projeto BR Cidades, que é um projeto da Frente Brasil Popular com o objetivo de construir um projeto para as cidades brasileiras. E eu queria engatar, que eu acho que essa questão que o Jorge colocou é essencial, né? Quer dizer, em todos os pontos que foram tocados aqui, mas particularmente em relação à Previdência, eu acho que tem duas coisas que eu queria perguntar para todos, particularmente para o deputado. Né? Primeiro, né, qual que é a nossa proposta? Porque a gente precisa ter um projeto para se contrapor. Qual que é a nossa proposta? E segundo, né,
qual é a capacidade, o que a gente está pensando em termos de constituir uma proposta, pelo menos um programa mínimo, que permita a constituição de uma frente democrática popular na questão da Previdência. Né? Até onde você vê que vai, de onde a onde vai essa frente, qual é a capacidade que a gente tem de construir essa frente? É o PT e o PSOL, é o PT, o PSOL e o PSB, e mais a Rede, e mais o PDT, e mais o PSB, ou para antes? Como é que está a construção desse projeto e dessa frente? Bom, não, duas questões. Primeira é que eu acho que, do ponto de vista estratégico, a gente tem, para mim, uma questão a resolver, que é, na minha opinião, o que deu a vitória ao Bolsonaro foi a capacidade de se mostrar antissistema, com todo o pertencimento que ele tinha. Ou seja, juntou a direita realmente, os conservadores, mas juntou um setor com o qual a gente tem que buscar como é que a gente vai dialogar. Eu acho que tem uma questão estratégica que é retomar o diálogo com o setor que se colocou contra a gente por entender que a gente participa de um mesmo sistema com o PSDB, que foi o grande derrotado dessas eleições. Eu acho que tem uma questão estratégica que é retomar esse diálogo. A segunda coisa, em relação, concordando com o Paulo, que eu acho que a questão da Previdência ela é determinante, porque ela tem um lado econômico e tem um lado político que é fundamental. Eu diria o seguinte, Paulo, a gente, pensando um pouco lá pela Associação Brasileira de Municípios, chegou a ideia de tentar fazer um debate sobre que a reforma da Previdência a gente tinha que separar o regime geral dos regimes próprios e dizer com toda clareza para a população, se alguém quer combater privilégio, não existe privilégio no regime geral da Previdência, no qual 66% da população de quem recebe algum benefício é um salário mínimo, os benefícios médios, o valor médio do benefício é R$ 1.400 e o teto é R$ 5.800. E todas as distorções existentes, e existentes realmente, estão nos regimes próprios de previdência. Que eu acho que é um diálogo importante com os prefeitos e prefeitas, inclusive os nossos, com os governadores e governadora, inclusive as nossas, e que abre o debate sobre quais são os regimes próprios. O regime próprio dos militares, o regime próprio do servidor civil, os regimes próprios dos estados que tem muita distorção. Lá no Rio Grande do Sul é uma mostra muito clara disso. Então, acho que é um viés a gente tentar entrar. E eu acho que a gente queria ouvir o que vocês pensam sobre isso. Vou falar... Fala nisso aqui, ó. Fala nisso aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a Previdência, então, né? Nós fizemos um excelente seminário. A Fundação Perseu Abramo participou. Bancada da Câmara, bancada do Senado, PT Nacional, Instituto Lula, Fundação Perseu Abramo, vários convidados. Em primeiro lugar, duas premissas, né? Nós não queremos discutir a Previdência Social a partir de uma ótica fiscal. Nós queremos discutir uma visão de seguridade social para o Estado brasileiro. E, portanto, nós temos que fugir da armadilha do equilíbrio fiscal da Seguridade Social. Não existe política de seguridade social com equilíbrio fiscal. Porque, se nós aceitarmos essa premissa, nós vamos chegar à conclusão que o SUS é deficitário. Nós vamos chegar à conclusão que a educação pública é um erro. Quer dizer, a Constituição de 88, ela constitui no país uma política de seguridade social, que envolve a Previdência, o SUS e a assistência social. E ela estabelece uma rede de financiamento da Seguridade Social, cujas receitas jamais chegaram nesse cofre. Portanto, a direita faz conosco uma disputa de uma visão de sociedade.
E nós, muitas vezes, queremos discutir com uma política de gestão do governo. Quando você defende uma política de seguridade social para um Estado como o Brasil, em que 6 famílias detêm metade da renda nacional, é porque nós temos uma visão a respeito de como que a riqueza de um país deve ser distribuída. Quando nós defendemos que um idoso carente deve ter direito de receber do Estado um salário mínimo para a sua sobrevivência, isso parte de um pressuposto, de uma visão estratégica, ideológica, que fundamenta uma visão. E nós não temos que fugir disso. Nós não podemos nos encolher de dizer, não, nós temos uma visão de sociedade, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma visão de Estado, que nós entendemos que a riqueza do país tem que ser distribuída de maneira diferente. E é por isso que nós defendemos a taxação das grandes fortunas, a contribuição de impostos sobre lucros e dividendos. Esse é o debate do financiamento da Seguridade que nós temos que fazer, no meu ponto de vista, como uma premissa. Não aceitar a ideia de que nós temos que fazer o que eles querem. Eles vão lá e fazem uma conta. Aí, tá. Bom. Segundo lugar, é um erro discutir previdência sem discutir o mundo do trabalho. Quer dizer, o regime geral de previdência do nosso governo, ele era equilibrado, superavitário. Um regime de previdência do regime geral com 12 milhões, 14 milhões de desempregados, não vai nunca dar certo. Então, se nós queremos pensar uma política de seguridade social, obrigatoriamente, nós temos que introduzir no debate a questão do trabalho, o novo mundo do trabalho, e as políticas públicas que possam enfrentar. Porque se nós precarizarmos a política de seguridade social num quadro de elevação do desemprego, onde é que vai parar? Não tem limite. E reduzindo cada vez a capacidade de consumo, nós temos a grande maioria dos pequenos municípios do país, que tem como sua principal fonte de renda o Bolsa Família e a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, desvincula do salário mínimo, reduz a transferência de renda. O resultado disso é muito simples. Nós vamos levar para um processo de miserabilidade total e de concentração da renda em proporções que nós jamais tivemos. Então, nós somos contra, nesse momento, nos apresentarmos como quem tem uma proposta alternativa. Porque essa proposta ela tem um erro original, inclusive de método, na medida em que ele não apresentou ela para a sociedade brasileira durante a campanha. Bolsonaro tem 67 discursos como deputado federal dizendo que ele era contra a reforma. Ele não foi num debate, numa sabatina, ele nunca disse para ninguém que depois de eleito ele iria negar tudo que ele defendeu a vida toda. É um estelionato do ponto de vista eleitoral. Então nós entendemos que é um erro nós aceitarmos a premissa de que, então, qual é a proposta de vocês? A nossa proposta é uma proposta global, que envolve uma visão sobre a distribuição da renda, a desconcentração da riqueza, uma política sólida de seguridade social e uma definição do papel do Estado brasileiro, inclusive na questão da dívida pública. Então, esse é o debate que nós queremos fazer. É evidente que alguém poderia me perguntar, tá, mas o cidadão comum entende isso? Eu acho que a Previdência ela é uma oportunidade que a gente tem de traduzir numa linguagem simples o que o golpe, o que o impeachment, o que a prisão do Lula tem a ver com a vida das pessoas. Porque era impossível implantar uma PEC 55, era impossível, e é impossível discutir a Previdência sem discutir a legislação trabalhista que foi precarizada. Seria impossível imaginar que alguém pudesse, PEC 55, reforma trabalhista, destruição da Previdência, com um governo popular, com um governo de centro-esquerda. Quer dizer, o Lula está preso, porque se o Lula não fosse preso, isso que está acontecendo jamais poderia estar acontecendo. Então, acho que a Previdência ela é uma ferramenta importante de disputa política, de uma visão de Estado, e nós temos que nos dispor a fazer esse debate, né? Eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós temos condições de derrotar essa proposta. Essa proposta, do jeito que ela está, ela não passa. A chance que eles têm de aprovar é se esse processo passar para as mãos do Centrão. E eles desidratarem ela.
tirando fora os rurais, tirando fora o BPC, fazendo um acordo com os bancos para fazer essa tal de capitalização híbrida e sinalizar algumas coisas para os estados e municípios que são também grandes interessados em resolver o problema do desequilíbrio das suas contas. E concluo dizendo duas coisas. Primeiro, sou totalmente favorável. Regime geral de previdência não tem distorção, não tem privilégio. O que tinha, nós já resolvemos nos nossos governos, como criamos o teto. Inclusive, os novos servidores públicos já estão num sistema complementar do teto. O Presp. Hoje, pode se aposentar no máximo com 5 mil e pouco, acima disso é previdência complementar. Nós temos uma herança que eu acho que a gente deve evitar. Eu também usava muito e me convenci que a gente não deve usar privilégio, deve usar distorções. Até foi o Berzoini que sustentou isso no nosso seminário. Porque privilégios são, na realidade, né, os aspectos estruturantes desse déficit que nós temos. Mas as distorções, vamos chamar assim, elas têm que ser enfrentadas. E para isso nós temos uma pauta. E por isso que nós queremos que o primeiro projeto que seja votado seja a regulamentação do teto salarial no país, que está previsto na Constituição, que estabelece que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. E nós pegamos um relatório do Tribunal de Justiça de Tocantins do mês de dezembro, onde, em média, recebe mais de 200 mil. Mais de 300 mil são contra-cheques que estão por aí todos os dias. Vamos regulamentar o teto salarial do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Vamos enfrentar distorções das pensões, das grandes pensões. 30 segundos. Esses dias teve uma matéria que ela é maravilhosa da gente fazer o debate na sociedade. Saiu no Globo de um domingo. Um conjunto de senhoras, não muito pequeno, que recebem grandes pensões, nunca casaram, para não perderem a pensão dos pais. Algumas delas, né, tiveram filhos, netos, tudo que, né, mas nunca casaram. No entanto, elas foram casadas, sem nunca ter casado, com militares ou servidores públicos. E querem receber a pensão do marido. Afinal de contas, né? Então elas entraram na justiça para serem reconhecidas como solteiras para a pensão do pai, mas casadas para receber a pensão do marido. E ganharam! E ganharam! Então nós temos no Brasil um conjunto de senhoras solteiras viúvas, né? E que recebem as duas pensões, as dos pais e dos maridos. Isso sim é escandaloso. Não o cara que ganha o salário mínimo e vai ganhar R$400 para sobreviver. Então, acho que nós deveríamos, inclusive, ter, né, um combate aberto a isso que nós identificamos, né? Eu acho que o debate da Previdência é um bom debate. Eu acho que nós temos que fazer ele em tudo que é lugar que nos chamarem e nos desafiarem a fazer. Então, duas questões, né, da reforma da Previdência e da soberania. Então, rapidamente aqui, sobre a reforma da Previdência, né? Nós temos um campo fecundo para ir construindo uma proposta, né, sobre uma contraproposta ao que está colocado. Só que nós temos que também ver qual que é a tática de mobilização, né? E a tática de mobilização, porque a gente não vai conseguir barrar esse projeto se não for através de um processo de mobilização da sociedade, tem a ver com a grande necessidade da gente explicitar o quanto que essa proposta ela representa o fim da aposentadoria. Então, nós precisamos travar esse debate e traduzir ao máximo, né, o nosso discurso de uma forma que ele possa se transformar em mobilização. Porque não tem como a gente entender a reforma da Previdência se a gente não relaciona com o próprio processo, né, como bem disse aqui o deputado, em relação ao mundo do trabalho, mas também as medidas do governo Temer, né, tanto em relação à liberação da terceirização em todas as fases, como o processo da reforma trabalhista, né. Então, tudo aquilo que era tido como informal, né, no mercado de trabalho, agora está cada vez mais, né, próximo de um processo de formalização, mas uma formalização extremamente precária, né? Então, nós precisamos... Isso não é uma coisa que está lá na estratosfera, todo mundo vive no dia a dia. Nós temos que ter a capacidade de fazer a junção sobre esses elementos e engajar mais gente, né, aí nessa luta contra essa proposta que está colocada.
Mas, pensando numa contraproposta, acho que o número 1 da contraproposta nossa teria que ser, né, o não perdão da dívida, né, dos sonegadores, né, da nossa Previdência. E a lista é enorme, né? Então, o governo, agora mesmo, né, tem anunciado aí um perdão bilionário da dívida dos ruralistas, né? Então, como é que o problema é fiscal e perdoa uma dívida bilionária, né? Sobre a questão da soberania, né, eu queria só colocar um tema, né, agregar, né, fora todos esses elementos aqui, que, de uma forma brilhante, foram trazidos, mas o tema da questão agrária, né? Acho que a gente tem um tema também relacionado à questão agrária, né, de perda da soberania, que é muito grave, né? E, obviamente, quando a gente pensa no Brasil, nas enormes riquezas naturais que a gente tem, de água, de minério, de biodiversidade, etc. Só que nós temos uma grande oportunidade também, que é repensar a nossa própria questão agrária, né? Porque senão a gente acaba fazendo um discurso de que defender, né, as nossas riquezas naturais é defender esse modelo do agronegócio. E a gente, né, tem inúmeros exemplos que demonstram que o agronegócio ele é entreguista, né? Então, uma questão de soberania, né, para um governo ultraliberal do Brasil é muito diferente de uma questão de soberania para um governo de Donald Trump ou de outros, né? Por conta de uma condição, que é a condição do nosso país, essa condição, né, ainda tão intencionalizada de dependência, né? Então, acho que nós temos uma oportunidade também da gente repensar a nossa questão agrária, o que a gente quer com esses bens naturais e o quanto que a gente deve fortalecer a pequena agricultura, o quanto que a gente deve fortalecer a reforma agrária, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, porque é esse tipo de campo que vai fazer a defesa dos nossos bens naturais e não um projeto como o projeto do agronegócio, que é tão entreguista e que muitas vezes a gente acaba defendendo, né, em torno de uma defesa de soberania nacional, mas a gente percebe o quanto que eles estão aí em conformidade com esta entrega. Da mesma forma que os militares, né? Nós vamos ter alguns militares que são nacionalistas, mas o grupo hegemônico, né, que está à frente é o grupo, de fato, entreguista, né? E esse grupo não está nem um pouco preocupado, né, com as nossas divisas, com a Amazônia, com a entrega da base de Alcântara, né, e outros. Não, só o seguinte, sobre a questão da sustentabilidade da Previdência. Enfim, eu estou de pleno acordo com o que foi colocado pelo deputado. Inclusive, o seminário em Brasília realmente foi muito bom, a bancada, tanto de deputados quanto de senadores, estavam presentes. Acho que tiraram uma linha de atuação muito interessante, né, na linha do que o deputado está colocando aqui. Mas eu queria só chamar a atenção para o seguinte. A Previdência brasileira realmente não tem um problema de financiamento. O que a gente tem é uma crise econômica profunda no país. O estudo da Anfip demonstrou, fizeram um exercício de contrafactual, se a economia brasileira tivesse crescido 2% ao ano nos últimos 5 anos, em vez de ter mergulhado como mergulhou, 7% do PIB, a Previdência estaria superavitária hoje. Quer dizer, ela não tem nenhum problema para financiamento hoje. É claro que em 2040 a sociedade muda, o mercado de trabalho muda, as tecnologias mudam, a produtividade do trabalho aumenta, você tem que repensar a forma de financiamento. Mas não há nada emergencial a ser resolvido nesse instante. O que há agora é uma crise econômica. E a reforma da Previdência, como eu disse, se implantada, só agrava essa crise econômica, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse afã de apresentar alternativas, porque não temos algo imediato, algo emergencial que inviabilize o desenvolvimento da sociedade brasileira, como vinha acontecendo nos últimos anos. Bom, a plateia tem mais intervenções. Se eu puder, por favor, vir aqui na frente se apresentar. Não, pode ser com esse aqui. Só pedir para você, assim, estrito no tempo, aí 5 minutos no máximo. Não, no máximo, que isso. Muito no máximo. Bom, mas eu tenho o costume de falar muito, você me cobra. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre de Freitas Barbosa, sou professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Sou um antigo colaborador e amigo aqui da Fundação Perseu Abramo e minha trajetória intelectual começa no movimento sindical, nos anos 90, quando eu trabalhei como assessor econômico da CUT.
Então, eu ia dizer que estou contente de estar aqui com os colegas, mas é uma situação bastante triste. Eu queria fazer basicamente duas intervenções. Uma questão para todos, obviamente, e especialmente para o deputado Paulo Pimenta. Eu imagino que talvez vocês lá no Congresso tenham capacidade de perceber como é que funciona esses vários segmentos, né? Eu acho que não existe uma base social. Obviamente que existe um segmento aí que o pessoal tem chamado de uma base social via mais virtual mas não tem capilaridade. Obviamente que ela conseguiu, ela teve um poder eleitoral e ela está se reduzindo cada vez mais, se encolhendo. Mas as análises que a gente, acompanhando o jornal, e a gente percebe que tem um núcleo familiar, né, que esse núcleo do Bolsonaro, do 01, 02, 03, os milicianos, né, existe esse núcleo, que é o núcleo que gera problemas em relação aos outros núcleos de apoio. Existe o núcleo dos militares, né? A gente não sabe o que exatamente são esses militares que estão ali. Aliás, eu disse que ia perguntar para o deputado Genuíno, né? Quem é essa geração dos militares? Eu acho que a gente passou muito tempo no governo e não aprendemos quem eles são, né? E não sei até que medida eles atuam de maneira conjugada, e ali parece que eles estão numa posição mais de apagar incêndio no atual momento, né? E tentar controlar o Ministério das Relações Exteriores, que é boa parte do trabalho deles, ou do Ministério da Educação. Então, eles têm um poder de contenção, parece, para esses ministérios que têm uma atuação mais fundamentalista. E existe um mercado, né? Essa entidade abstrata, que a gente tende a comprar que exista um discurso unificado, e, por enquanto, existe um discurso unificado, mas uma coisa é a ala financeira do mercado. Obviamente que a ala financeira e a produtiva estão mescladas, não existe essa diferença, mas uma coisa é o mercado de ações, são os fundos de investimento, e outra coisa são as grandes, a Fiesp, a CNI, que tiveram um apoio na campanha, mas eu diria que um apoio muito menos ostensivo do que esses lumpen empresários que participaram na campanha colocando. Então, existe a área da educação, por exemplo, esses novos fundamentalistas, e a Lava Jato, né, que tem o ministro Moro, né? Então, à medida que, com essas expectativas de um fortalecimento da recessão, e que, na ausência de base política, me parece que nem o PSL tende a votar unido nessa... Ou seja, a possibilidade de você não ter uma reforma da Previdência sequer próxima daquilo que o governo quer, para junho desse ano, é uma possibilidade muito grande. E isso coloca esse governo em risco, porque o grande elemento que une, que o chancela, é o apoio do mercado. Isso significa dólar para cima. Então, eu acho, inclusive, que o Bolsonaro não está demonstrando preocupação com isso. Acho que não é o papel nosso ficar aqui tentando tirar, ou seja, mas existem brigas internas, e acho que a gente tem que trabalhar, sim, com a possibilidade de, inclusive, uma renúncia do presidente. Porque a capacidade já estou terminando, a capacidade de gerir os conflitos, na área de relações internacionais, a gente costuma falar, né, Tião, de acordos de geometria variável. Aqui a gente está falando de atritos de geometria variável, ou seja, eles produzem atritos que sequer eles são capazes de resolver. Então, se a gente podia falar antes, eu estou terminando, de um jeito Lula de governar, existe, em contraposição, alguns dizem que é estratégia. Eu não vejo estratégia nenhuma. Eu não vejo a possibilidade, eu acho que a gente tem que tentar explorar as fissuras e as contradições entre esses elementos que estão aí. E, a título só, eu acho que existem algumas agendas no âmbito da Fundação Perseu Abramo e no movimento da esquerda. Talvez seja o momento da gente começar a ampliar o nosso arco de forças, que ficou muito encolhido. Por exemplo, você pega a agenda da educação. Você pega a Viviane Sena, a Priscila Cruz, de Todos pela Educação, eles estão completamente doidos com o que está acontecendo.
Então, se a gente faz um seminário, os diplomatas, só um exemplo, o Luiz Felipe Seixas Correia, não sei se todos aqui sabem quem é. Luiz Felipe Seixas Correia é um diplomata tradicional do Itamaraty, tucano, mais um diplomata de estofo, reconhecido, que é o sogro desse cidadão, Ernesto Araújo. A mulher dele não entende o que o marido está fazendo, que ela também do Itamaraty. Então, dentro do Itamaraty, se a gente pega o Rubens Recupero e toda a cúpula do Itamaraty, mesmo o Rubens Barbosa, eles está no momento da gente fazer um grande encontro, inclusive colocar essa questão da soberania. Vai ser difícil encontrar alguém que sustente esse governo. Então, existem, pelos movimentos que eles estão fazendo, eles estão abrindo a possibilidade da gente recompor um conjunto de forças na área da educação, da política externa e mesmo da economia. A última coisa que eu vou falar, as falas recentes do Delfim Neto, que é um termômetro do que está acontecendo sobre esse governo, são as piores coisas possíveis. Então, eu acho que a gente tem capacidade de estabelecer um conjunto de alianças mais ampliadas para além do nosso espectro tradicional de força. Desculpa aí ter alterado. A gente tem pouquíssimo tempo agora. Eu acho que 3 minutos é possível para responder e aí a gente encerra, tá bom? Obrigado. Representa isso a questão da ciência e da universidade. Isso você fala que é um outro plano, não há país soberano sem ciência. Pessoal, assim, eu vou aproveitar esses meus 3 minutos, então, para falar sobre coisas que eu não falei. Prenderam uma professora dentro de uma sala de aula hoje, em Goiás. Não está muito claro ainda, mas parece que professores conservadores ou a direção da escola teria acusado ela de doutrinação, e outra versão é que a polícia foi atrás de 3 alunos e ela resolveu filmar a atitude da polícia. O fato é que algemaram num carro discreto e levaram presa de dentro da sala de aula. Né? Se nós observarmos o movimento do clã Bolsonaro, digamos assim, muitas vezes a impressão que nós temos é que eles apostam numa política de conflito. E eu acho que é isso mesmo. A base mais próxima, se alguém tiver o estômago ou o fígado para assistir esses vídeos do Olavo de Carvalho, é isso mesmo. Tá? Quer dizer, eu assisti um vídeo desse novo ministro da Educação, que é uma coisa quase inacreditável, né? Onde ele defende: nós temos que fazer as pessoas terem medo de sair de cabeça vermelha na rua. Nós temos que deixar eles com medo. Eles têm que achar que vão ser espancados se usarem uma roupa do PT. Né? Eles têm que ter medo de serem de esquerda, porque essa é a única forma de nós aniquilarmos o que eles significam. Então, você tem um setor que aposta numa agenda do conflito. Me chamou a atenção, um domingo, uma publicação do Marcos Sintra, secretário do Tesouro. Porque o clã Bolsonaro dizia essas loucuras e já até... Mas o Marcos Sintra botou assim. O Rodrigo Maia colocou que o governo era um deserto de ideias. E ele botou: não, Paulo Guedes não é um deserto de ideias. São muitas as ideias. O governo está fazendo a sua parte. A sociedade precisa. Se o parlamento não quer ajudar, cabe à sociedade resolver. Marcos Sintra, secretário do Tesouro, postou isso no Twitter no domingo. Eu acho que o governo Bolsonaro ele busca motivos. Ele tenta fazer uma provocação para o Hamas, para ver se acontece alguma coisa. Ele ameaça um conflito lá com a Venezuela. Porque, para o governo, se ele pudesse endurecer o cenário, não sei até onde, é uma coisa que pode interessar para eles. Um discurso do tipo: nós tentamos, mas o Congresso não quer e impede, não é um cenário absolutamente descartável. Né? Então, eu volto ao meu ponto original. A reforma da Previdência é o ponto nevrálgico, para mostrar se ele é um estorvo ou se ele pode ser decisivo para a aprovação. Se ele for um estorvo, ele pode ser o elo fraco da cadeia, né, desse consórcio que se montou. Agora, isso é um cenário que está aí aberto, nós só vamos ter resposta ao longo dos próximos meses.
Esses núcleos, né, que nós costumamos também caracterizar o governo, eles são núcleos que, aparentemente, têm algumas disputas, e tem mesmo, né, que nós precisamos, inclusive, explicitar e trabalhar em cima dessas contradições, mas existe uma unidade muito grande em torno do projeto, né? Então, a contradição militares versus clã Bolsonaro não é séria, né? Assim, ela pode, um pouco mais para frente, dar algum tipo de resultado, ou de renúncia, ou até de uma situação de mudança a quem esteja na frente aí da condução política do nosso país. Mas, por enquanto, há uma unidade bastante importante. E essa unidade ela é financeira militar, né? E esses núcleos todos, né, enfim, a gente não pode esquecer que quem ganhou a eleição foi o núcleo fundamentalista, né? Foi o núcleo que mais esteve à frente na disputa política, lançou mão, né, de um processo que é um processo de uma guerra, né, tecnológica, de manipulação muito grande, se apresentou como antissistema e tem muito poder, né? Não foi o núcleo econômico, né, porque as ideias, né, econômicas tampouco vieram à baila aí no tempo da campanha política, né? Mas agora, né, essa unidade em torno do governo, né, tem a impressão de que o governo Bolsonaro é isso mesmo, é o do conflito, né, é o do atrito o tempo todo. E ele não... acho que não necessariamente tem um projeto de concluir o mandato, né? Só que ele tem uma tarefa dentro do projeto geral. E essa tarefa dele é essa tarefa de desenvolver esse conjunto de medidas que vem sendo feito no seu governo, em meio a essas inúmeras contradições que nós já levantamos aqui. O que eu queria concluir é dizendo que o campo da luta para nós, né, que somos comprometidos com as mudanças tão necessárias no nosso país, é um campo que está muito aberto, né, que está muito bom de fazer, está muito favorável de fazer a luta. Porque não tem zona de conforto. Não tem zona de conforto para quem está na universidade, não tem zona de conforto para quem está na institucionalidade, para quem está em movimento social, em lugar nenhum, né? Então, esse conjunto de medidas, eles são muito aviltantes, né, dos nossos direitos. Então, nós temos um campo muito fértil para poder atuar. Se nós seremos capazes, né, de dar as respostas necessárias, nós não temos tanta certeza, mas nós temos que ter a inquietação de perseguir esse caminho, que é um caminho tão necessário para a gente poder se recolocar na história, né? Porque, de fato, né, nós já enfrentamos condições adversas, né? Nós não podemos também nos desesperar, imaginando que é o pior momento das nossas vidas, né? Nós já enfrentamos condições muito adversas, nós derrotamos, né, essas forças reacionárias, essas forças inimigas. Pode não ser a mesma realidade, mas estão colocados para nós os mesmos desafios, da gente se recolocar e da gente conseguir derrotar, e nós sabemos fazer isso, né? Essa convicção, esse ânimo militante, a gente tem que ter a capacidade de fazer com que ele também esteja presente aí nas nossas bases de movimentos populares, sindicais, partidários, e que a gente faça essa disputa na sociedade para todas essas esferas. Muito rapidamente, eu queria mais fazer um convite a quem nos acompanha aqui pela internet, que o grupo de conjuntura aqui da Fundação Perseu Abramo, que é composto por umas 20 pessoas, nós estamos trabalhando mensalmente na produção de um boletim de avaliação do governo, que se chama De Olho no Governo, separado por 5 grandes eixos temáticos, e no qual vai se poder encontrar não só os fatos, as medidas que têm sido tomadas pelo governo, como uma análise crítica dessas medidas e uma discussão sobre políticas alternativas que poderiam ter sido feitas. Então, eu agradeço muito e estendo o convite. Esse material estará disponível no site da Fundação Perseu Abramo. Obrigado. Bom, assim a gente chega ao final dessa roda de conversa. Agradeço a todos os participantes, agradeço a quem esteve aqui presente, a quem nos assiste. E, bom, dizer que o site da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br, tem lá uma série de materiais disponíveis, o De Olho no Governo, que foi mencionado, o boletim mensal de análise de conjuntura e outros materiais que são produzidos aqui pela Fundação Perseu Abramo e pelo grupo de análise de conjuntura. Muito obrigado, até a próxima.
La historia de América Latina es una historia de sufrimiento y explotación de nuestros pueblos y nuestras riquezas naturales. Aprendemos a lo largo de siglos que no podemos alcanzar nuestro propio desarrollo y bienestar sin luchar por eso. Hace 2 siglos, Juana Azurduy, nombrada generala por ex-presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, nos mostró el camino hacia la libertad de nuestra región. Fue una guerrera que representó las luchas populares por la independencia y el papel de las mujeres en nuestro continente. Las mujeres como ella tuvieron su importancia disminuida o incluso olvidada, y recuperar su historia es un acto de reconocimiento y también de justicia histórica. En el presente, mujeres como la compañera Gabriela Rivadeneira, congresista ecuatoriana, representan y defienden estos ideales. Se sitúan en la línea de frente de esas luchas en sus países. Son un ejemplo de nuestra capacidad y fuerza, del protagonismo que debemos ejercer en un mundo que insiste en excluirnos, pero que verá nuestra fuerza crecer y multiplicarse. Los gobiernos populares del pasado reciente honraron la misión de luchar contra todo tipo de opresión, y es nuestra obrigación gobernar teniendo como foco la libertad y la soberanía de nuestros pueblos. Este acto que ahora presenciamos nos recuerda que la integración latinoamericana es posible y que las mujeres de la región serán activistas, participantes de ese movimiento. Saludo fraternalmente a la compañera Gabriela Rivadeneira por esta mención de honor, Juana Azurduy, concedida por el Senado de la República Argentina. Golpe não foi um impeachment. E quero dizer a vocês que quando eu entrei aqui, eu comentei com o Gleisi como que essa reprodução aqui da foto de Lula expressa tão bem o olhar dele. Esse olhar que é um olhar firme, forte ao mesmo tempo, traduz a alma dele, essa alma do afeto, essa alma do povo brasileiro. O Lula tem esse olhar cativante, esse olhar que traz o sofrimento e a alegria do nosso povo. O Lula é isto. Quando eu fui visitar o Lula, lá na carceragem da Polícia Federal, eu digo a vocês, eu encontrei um homem muito forte, muito indignado, muito convicto da sua inocência, e sair de lá foi muito difícil, porque sair de lá e deixar aquele homem lá, o Lula é muito grande, gente, ele não cabe ali, ele não pode ficar ali, ele não cabe naquele lugar. Ele é muito grande, ele não cabe naquele lugar. O Lula é uma liderança de uma expressão não apenas do nosso país, mas é uma expressão para o mundo, do significado daquilo que a nossa Verde Rosa cantou nesse carnaval. A Verde Rosa contou a história não contada, do sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. A história que a história não conta, é na luta que a gente se encontra. Esse era o samba da Mangueira. E quando ele diz, Brasil, está na hora de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês, que são as mulheres negras da história mais antiga, a história contemporânea, está na hora de ouvir o povo brasileiro. E esse povo que, no meu sentimento, dos últimos períodos, dos últimos dias, das últimas semanas, disse assim, perdemos o medo de ir para a rua e de lutar. As pessoas passaram da